Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Chegar, diretamente aqui da Assembleia Legislativa, onde nós trazemos algumas pessoas com conhecimentos variados sobre um dos temas principais da nossa ação parlamentar aqui, que é a cannabis medicinal. E nesse episódio, inclusive, com um tema que será fruto de uma audiência que nós vamos fazer aqui na Assembleia da Frente Parlamentar, que é a medicina veterinária e cannabis medicinal. E para esse episódio eu trouxe com muito prazer a doutora Caroline Campagnoni. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, muito emocionada em estar neste momento, podendo trazer esse tema tão importante também aí na medicina veterinária. Muito obrigada. Olha, antes de falar com a doutora, eu vou, claro, apresentá-la também, mas eu quero lembrar que dentro da frente parlamentar a gente tem um edital de emendas. E uma das emendas que foi selecionada, na verdade, um dos pedidos que foi selecionado é de um projeto da Unesp, da Faculdade de Zootecnia e Veterinária de Botucatu, que estuda os efeitos terapêuticos do canabidiol em cães com a síndrome da disfunção cognitiva. Então, sim, de alguma forma, a gente já está também apoiando projetos que eu sei que você vai poder contar muito pra gente. Falando da doutora Caroline Campagnoni, que é médica veterinária, que eu já disse, endocannabinologista, com sólida formação e atuação de destaque na área de cannabis medicinal aplicada à medicina veterinária, é pós-graduada em clínica e cirurgia de pequenos animais e em cannabis medicinal, atualmente é mestranda, onde desenvolve pesquisas com foco no uso dos canabinoides na medicina veterinária. É também diretora-geral da Associação Medicinal Canábica, a AMICE, dedicada ao acesso terapêutico para pacientes veterinários, além de diretora da Escola Plantando Conhecimento e coordenadora da pós-graduação em endocannabinologia veterinária. Desenvolvedora do aplicativo Canaderno, voltado ao acompanhamento de pacientes veterinários em tratamento com cannabis, e também integrou, o que é muito importante para a gente aqui, o grupo de trabalho do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o CFMV, que apoiou tecnicamente a regulamentação da substância. Além de outros temas mais. Ufa, acho que é isso. Carol, parabéns pela sua trajetória e, como já disse, feliz em ter você aqui. Mas antes de falar especificamente da sua trajetória profissional, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você passou a ter contato com a cannabis do ponto de vista pessoal, porque eu acho que é uma história muito forte. Eu já sei mais ou menos, mas eu acho que vai ser importante pra gente poder começar esse bate-papo. Com certeza. Então, a gente sempre fala que as pessoas chegam na cannabis ali pela dor, né? E acaba realmente não sendo diferente. É aí que a gente acaba despertando para essa medicina, né? Então, por uma necessidade em relação ao meu esposo que tem uma doença neurodegenerativa, que é uma doença que tem toda uma progressão, dores, inflamações, atrofia, né? Todo um contexto um pouco complexo para o paciente. E a gente encontrou realmente na cannabis uma solução que aliviasse as dores, que retardasse todo esse processo degenerativo da patologia do meu esposo, né? E realmente é difícil essa quebra de preconceito, porque eu vinha de muito preconceito, não aceitava, né, esse tratamento. E aí realmente, quando a gente vê esses efeitos, não tem como, né, preconceito que ainda perdure. A doença, então, meio que virou a chave da sua percepção sobre a cannabis, e a partir daí você começou também a ter uma outra avaliação sobre o uso terapêutico. Exato. Vendo tudo aquilo acontecendo, né, dentro da minha casa, foi o que despertou para realmente que existia algo além que eu não tinha aprendido, por exemplo, na faculdade de medicina veterinária. E aí, já entrando na sua atividade, durante o curso também, absolutamente nada foi falado sobre essa possibilidade, certo? Nada, pelo contrário, a cannabis ela entra naquelas aulas de plantas tóxicas para os animais, né? A gente aprende como lidar com as intoxicações, por exemplo, da planta, mas a gente não aprende os efeitos terapêuticos e o que é pior, a gente não aprende sobre a fisiologia adequadamente do sistema endocannabinoide, né? Então isso impacta totalmente a nossa rotina, a nossa atuação na medicina veterinária em proporcionar saúde para o nosso paciente devido a isso que faltou durante a nossa graduação profissional. Isso a gente fala bastante, que eu converso com muitos médicos e, claro, também há uma luta para que isso possa estar na grade curricular já dos cursos. Mas antes ainda disso, você teve uma experiência própria também, né, Carol? Acho que você me permite falar sobre isso também. Eu já vi que você fala sobre isso, sim, que é uma depressão pós-parto, que você também utilizou dessa terapia para poder passar por esse momento.
Exato. Antes da minha gestação, foi uma gestação super planejada. A gente queria muito filho e tudo mais, né? Tanto por conta da patologia, que a gente sabia o que iria enfrentar no futuro com a patologia, né? Então, a gente queria ter tempo ali de realmente curtir toda a infância do nosso filho e tudo mais. Então, era uma gravidez muito desejada, né? Apesar da gente sempre ter traumas ali na infância e tudo mais, na nossa história, mas realmente o que me deu esse start na medicina canabinoide foi quando eu saí de um consultório médico com uma prescrição de antidepressivos por conta da depressão pós-parto, da depressão de pós-parto. E então eu, sabendo de tudo aquilo que eu estava vivendo dentro da minha casa com meu esposo, foi quando realmente me despertou, né? Passei com uma médica especializada nessa parte da medicina canabinoide e aí eu decidi que realmente não faria o tratamento com antidepressivo. Porque com certeza eu não estaria aqui hoje para contar tudo isso. E uma das coisas que eu mais falo, até mesmo, né, para encorajar outras mulheres que passam por situações semelhantes, né, é que a minha conexão com o meu filho foi instantânea a partir da primeira dosagem que eu recebi. Porque antes disso, é até complicado pra gente como mãe falar, mas eu só queria que alguém pegasse aquela criança e tirasse de perto de mim, porque eu não aguentava ver o sofrimento, chorando, eu não tava nem concentrada comigo mesma naquele momento, né, a mulher perde sua identidade nesse momento. Então, realmente, foi algo que me despertou. E naquela primeira utilização, na primeira dosagem que eu já consegui alcançar e já acertei a dose adequada, né, do óleo e tudo mais, foi uma conexão instantânea com meu filho, que eu não estava conseguindo ter. Então, assim, é realmente muito marcante. Forte, que bom. E Sim. que bom que você conseguiu também passar por esse momento e que a cannabis foi uma grande aliada para tudo isso. Entrando